Oi, hoje eu tô aqui pra conversar com vocês sobre alguns valores que eu enxergo no filme Mulan. Se tu me segue no Instagram, tu viu que assim, eu botei uma votação lá de alguns filmes pra falar. Como eu falei, eu realmente amo muito assistir filme, essas coisas assim. Não só como entretenimento e tal, mas eu realmente gosto de aprender muito com as histórias dos filmes e tal. Eu tô assim desde muito pequenininha, não que eu tenha crescido muito, mas eu sempre gostei. Eu sempre fui muito fascinada por esse universo de filmes e tal. Inclusive, essa vai ser uma série nova de vídeos aqui no canal, onde eu vou procurar falar sobre algumas coisas que eu aprendo em alguns filmes. Então, se tem aquele filme que tu ama e quer muito que eu fale, ou que eu dê outra visão sobre isso, enfim, eu sou um pouquinho viajada. Então, às vezes eu enxergo umas coisas que talvez não tenham nada a ver, mas, sei lá, né? Vai que vale a pena. Coloca aí embaixo e também ajuda com o nome, porque esse quadro ainda não tem nome. E eu juro que eu coloquei Mulan e outro filme, que talvez seja o próximo aqui. Eu tava torcendo um pouquinho pro outro filme porque eu já tinha feito o roteiro. Mas eu confesso que meu coração sempre vai ser de Mulan, porque ele é meu filme favorito desde que eu não sei nem que idade que eu tinha. Eu dizia que era minha princesa favorita e tal. E eu sei, não é princesa, ela não é princesa. Mas de todas é a melhor, fala sério. E eu vim conversar com vocês sobre algumas coisas que eu aprendo assistindo e reaprendo e que eu amo sobre esse filme. Uma palavra muito forte do filme é honra, e eu não vou entrar nesse assunto porque já é algo que pra mim é muito claro assim no filme. Eu queria falar sobre algumas coisas em relação à imagem, à segurança e etc que o filme mostra. Eu acho absurdo quem não gosta de Mulan. Então vamos começar a falar do filme. A primeira coisa que eu quero falar sobre o filme é todo o lance de insegurança e de ser fora do padrão. Porque é algo que todo mundo enfrenta. Eu sei que eu enfrento e eu sei que provavelmente tu que tá assistindo também enfrenta. Que é o lance de a gente nunca se encaixar num padrão. Principalmente no caso do filme que mostra da gente ser mulher, sabe? A gente nunca vai ser boa demais. Tem a cena da casamenteira, que talvez seja a cena que eu mais cite aqui. Que a casamenteira fala várias coisas pra Mulan, que ela é extremamente inapropriada, ela é magra demais, ela é desajeitada, ela é várias coisas. E que todas as pessoas esperam outras coisas dela, sabe? As pessoas esperam que ela seja calma, que ela seja delicada, que ela seja pontual, que o corpo dela não seja daquele jeito, que ela haja de outra forma. E a gente sempre se sente assim em relação a muitas coisas, porque existe essa pressão sobre quem a gente é o tempo inteiro. E a verdade é que por mais que as pessoas tenham estabelecido na cabeça delas de cada um padrão, ele não existe, sabe? Você foi feito de uma forma única e não precisa se comparar com as outras pessoas. Comparação quase sempre é o maior dos problemas, é o maior dos gatilhos para insegurança. Eu não vou entrar nesse assunto aqui porque eu quero fazer um vídeo só falando sobre comparação, porque é algo que eu acho que rende muito. Mas é basicamente isso, você nunca vai suprir as expectativas que as pessoas têm de você. Relaxa em relação a isso, sabe? Todo mundo tem muita expectativa em relação a todo mundo. Todo mundo cria expectativas em relação a outras pessoas, sabe? A gente é humano e a gente sempre cria. Você vê que a família dela espera que ela seja aquela pessoa que vai arrumar um casamento que honre a família, assim como casamenteiros ancestrais. Existe toda uma expectativa de que ela seja perfeita, e ela não é, porque ninguém é. E muito pelo contrário, Mulan é um personagem extremamente diferente, pelo menos é o que mostra o filme, das outras pessoas ou dos outros comportamentos que são esperados de mulheres na época e na cultura que tem. E é esse lance todo do filme que ela não se encaixa e realmente não precisa se encaixar. E é isso que eu queria dizer a você. Se você não se encaixa, se você se acha fora do padrão, tá tudo bem, você não precisa se encaixar em canto nenhum, porque de alguma forma você vai se encaixar no lugar certo, na hora certa. Já já isso vai fazer um pouquinho mais de sentido, porque sendo assim desencaixada ou desencaixado, você vai ser justamente a pecinha que talvez se encaixe em outro lugar, em outro propósito, que não seja o que as pessoas esperam. E a gente precisa abrir a visão pra isso. Mulan é um personagem extremamente inteligente. A gente pode ver isso na cena que ela vai alimentar a galinha, que ela cria um negócio lá. Ou na cena que tem dois velhinhos jogando dama e ela chega e joga por cima. Ou é xadrez, não lembro. É um jogo desses. E principalmente na cena da guerra, você vê que ela é inteligente, ela é estratégica, ela tem várias características. Mas que todas as vezes que ela para se comparar com o que as pessoas esperam dela, ela fica mal. E a gente precisa entender isso, sabe? Você é único e você foi criado pra ser quem você é. Eu não tô dizendo que você não vai precisar mudar na sua vida, que você é perfeitinho do jeito que você é. Não. Todo mundo tem defeito, todo mundo precisa ser melhorado e mudado.
Se eu dissesse que você nunca vai precisar, isso vai contra tudo que eu acredito. Mas eu tô dizendo que a essência de quem você é existe por um propósito. E você precisa aceitar e abraçar isso. E não é só o personagem dela que é fora do padrão, isso é muito legal. Porque você vê que Mushu é um dragão completamente fora do padrão. Ele é pequeno, ele é desastrado, ele é um pouquinho duvidável em algumas atitudes. Ele não é nada do que se espera de alguém que tomaria cuidado dela. Tomaria cuidado, tá certo? Tomaria conta. Não sei. Shang também chega a ser questionado sobre a autoridade dele, porque ele é muito novo, como ele vai assumir um batalhão. E isso mostra que não importa quem você seja, o que você seja, você vai ser cobrado de alguma forma. É óbvio que para algumas pessoas as cobranças são muito maiores, as cobranças de padrões sobre corpo, sobre estética e tudo mais são muito maiores. Mas todos nós, de alguma forma, somos cobrados e a gente precisa entender que a gente é único e especial para aquilo que a gente foi feito. Rinite. E entendendo que as pessoas sempre vão falar, você tem que aceitar que não importa aquilo que as pessoas falam sobre quem você é. Mais uma vez, não tô falando pra gente não aceitar críticas ou não tentar melhorar de acordo com o que as pessoas observam em nós, mas que muitas vezes vão tentar atacar você justamente na sua identidade e a gente precisa entender quando isso acontece pra não deixar que isso afete quem a gente é. E se tu prestar atenção, já que todo mundo vai falar sempre, se apega com o fato de que aquilo que falarem contra as coisas que você quer alcançar ou ser não vão te afetar, sabe? Tenta fazer com que isso não te afete tanto. Por que eu tô falando isso? Porque sempre que você tentar conseguir algo, ou tiver um objetivo, ou qualquer coisa, ou estiver tentando melhorar, tanto faz, vai aparecer alguém pra falar contra, alguém pra tentar te ferir de alguma forma. E eu não tô falando contra as pessoas, não odeio pessoas. Não gosto da atitude delas, sabe? Seja contra essas atitudes. Que nem a casamenteira que fala pra Mulan que ela não vai conseguir honrar a família, que ela nunca vai ter um casamento, sabe? Coisas que você vê que são extremamente importantes pra personagem, né? Coisas que ela tinha como objetivo de vida, mas que quando ela deseja muito, aparece alguém pra ferir ela justamente nessa área. Sempre que você estiver disposto a fazer algo, alguém vai aparecer pra dizer, não, vai conseguir não, tá vendo que nunca vai conseguir. Mas como eu falei no vídeo anterior sobre a gente ser uma caixinha com algumas coisas dentro, um pacotinho, então, você é um pacotinho com coisas especiais dentro de você, pra alcançar lugares que só você consegue. E isso é essencial de se entender, porque você precisa se apegar nisso e não nas palavras contrárias das pessoas. E olhando pra Mulan, eu vejo algo que acontece muito comigo e com todo mundo que eu conheço, que é quando a gente deixa essas palavras nos afetarem. Você vê que a personagem vive em constante guerra com quem ela é, nessa dúvida de identidade de quem ela é. Principalmente nessa cena que ela volta pra casa, depois de ter ido pra casamenteira, e ela canta aquela música. Eu esqueci como é a música, é Reflection, mas eu não sei em português. Que é justamente a parte que ela olha e fala que, sendo só eu mesma, não vou conseguir. E isso não é verdade. Sendo quem você é que você vai conseguir. Se de todas as coisas eu pudesse deixar algo aqui, é isso. Sendo você mesmo, você vai conseguir. Tenta não absorver aquilo que as pessoas falam pra te magoar e te desestimular a alcançar algo, porque a gente vai ver mais pra frente que você vai conseguir. E é isso que o filme tenta mostrar. E se de um lado existem as palavras ruins, do outro tu precisa prestar atenção nas palavras boas, nas palavras que a gente chama de palavras de afirmação, que são aquelas que vão te incentivar, te reafirmar e que são extremamente importantes. E o filme mostra isso em algumas partes. E eu vou falar especialmente da parte que ela tá toda nessa bad de quem sou eu e eu nunca vou conseguir sendo quem eu sou e tal. E aí o pai dela tem uma conversa com ela debaixo da árvore que mostra que é essencial ser quem ela é, e ele traz palavras de incentivo que mostram que ela é capaz sim de conseguir o que ela quer. E também de que ela é especial por ser quem ela é. Outra cena que eu acho massa, que eu amo, é uma das minhas cenas favoritas do filme. É aquela que canta Homem Ser, que talvez seja a música mais famosa do filme. Onde o general, eu não sei se é general, mas enfim, vou chamar pelo apelido porque eu sou íntima, muitos anos. Catal. A cena em que Shang, depois de pegar um exército completamente troncho, eu não sei de onde você que tá me assistindo, mas aqui onde eu moro, a gente tem uma expressão muito boa que é troncho. Ela vai além de ser torto, além de ser distorcido, não sei, é troncho. Um exército troncho, eles são um exército troncho. E aí ele pega essa galera toda troncha e ao invés de olhar pra eles com um olhar de e agora o que irei fazer da minha vida, ele basicamente olha e diz, vou lutar e melhorar um por um. Ele decide melhorar aquelas pessoas, ele decide
servir e mudar a situação. Isso é muito massa. E não só isso, mas ele olha pra elas e diz quem elas serão. Ele não olha apenas com um olhar de a situação tá ruim e tal, mas a atitude dele mostra a importância que tem de você trazer palavras de incentivo para as pessoas. Porque a música é muito sobre isso. É sobre você acreditar nas coisas mudando de lugar, nas coisas se tornando o que você quer que elas se tornem. Porque ele olha pra eles e diz que seremos rápidos como um rio com força igual a de um tufão. Tô tentando não cantar, na minha cabeça tô cantando. E olhando pra eles você vê que eles não são essas pessoas, mas que depois de um tempo de treinamento e processos, que é o próximo tópico, eles vão se tornar, mas é extremamente essencial, não só o treinamento, mas também a importância que você dá às palavras que você libera sobre as coisas. E é algo que a gente precisa se apegar, sabe? Existem as palavras ruins, mas se apegue às boas. E não só se apegue às boas, aprenda a ser você que diz palavras boas sobre as coisas e sobre as outras pessoas. Porque, acredite em você, uma palavra de afirmação pode mudar o dia ou a vida de alguém. E aí a gente entra na parte do processo. O filme mostra muito esse lance de que as coisas não nascem prontas. Sabe, tudo que eu falei sobre você ser quem você é, isso é essencial e tal e tal. É verdade, você é um pacotinho com as coisas dentro, mas coisas que precisam ser desenvolvidas. Não esteja estagnado, não ache que, eu sou assim e aí eu vou alcançar o que eu quero porque sou assim. Você precisa sempre ser desenvolvido. Sabe, tudo que existe em nós é como uma semente que precisa ser cuidada para que cresça e realmente gere frutos. E aí o filme mostra todo o processo dos soldados, das pessoas em geral. E é muito legal. Se você reparar nisso, é muito legal acompanhar o processo das pessoas do filme. Como todo o exército era completamente indisciplinado e aí com bastante treino e esforço, eles se tornam um exército disciplinado. Como Mulan, que saiu de casa uma menina, consegue se esforçar o suficiente pra não só lutar, mas pra ser a melhor do batalhão. Como Shang, que nunca tinha liderado um pelotão, consegue liderar eles tão bem, que são eles a galera que vai vencer a guerra. Como Mushu tinha tantos interesses egoístas no começo e depois tudo que ele se importa é com ela. Tudo isso é muito legal de acompanhar. E isso mostra que ninguém tá pronto, sabe? Você não tá pronto. E às vezes a gente também espera estar pronto pra enfrentar algo. Isso é muito legal. Não espere estar pronto pra enfrentar algo. Quando as coisas aparecerem, talvez você ache que não tá, que não consegue. Mas é justamente isso que se chama de processo. É você se permitir passar por algo para que você seja mudado e cresça através disso. E o filme mostra algumas coisas essenciais sobre esse lance de processo. A primeira delas é a dedicação, a entrega que você vai ter para fazer as coisas, sabe? Você vê que cada um deles se entrega para fazer isso. Entrega seu tempo, entrega sua força e realmente se dedica a fazer. A segunda é a responsabilidade. Você precisa ser responsável com o seu processo. Se você quer melhorar em alguma coisa, se você quer realmente se propor a fazer algo na sua vida, você precisa de certa forma se responsabilizar com isso, sabe? Tomar responsabilidade sobre o que você vai precisar fazer no caminho. Você percebe que Mulan, quando ela decidiu ir pra guerra, é pra tomar responsabilidade pela família dela, porque o pai dela não ia conseguir. E talvez nem ela conseguisse, mas ela decidiu tomar essa responsabilidade em nome da honra da família. Mushu toma responsabilidade pela vida de Mulan e Shang pela vida dos seus soldados. Cada um deles, posicionado no seu lugar, toma responsabilidade e tudo isso junto faz com que eles consigam vencer. Isso é muito massa. Sim, eu falo de Mushu, porque pra mim ele é um personagem muito importante e nada aconteceria sem ele. Muito obrigada. Outra coisa muito importante que o filme mostra sobre esse lance todo de processo é que a gente não pode desistir, sabe? Não desiste. Vai ficar difícil? Vai, mas não desiste. É isso que a música fala. Homem sei, nananana. E ele diz, não vou desistir de nenhum. Não desista de nenhum passo, não desista de nenhuma pessoa que você precisar cuidar. Não desista daquilo que você precisa fazer. Lute em frente. E por último, ame o processo. Ame passar por isso. Ame o motivo. Ame o final, sabe? Olhe pro final e ame. Todo mundo tem um objetivo, sabe? Eu não sei qual é o seu objetivo. E eu sei que às vezes eu falo objetivo, as pessoas pensam em objetivo dinheiro ou em um objetivo de emprego. Mas eu não tô falando só disso. Talvez seu objetivo hoje seja só melhorar como pessoa. Todo mundo tem as suas próprias guerras e todo mundo enfrenta coisas. E talvez seu objetivo seja esse. Talvez seu objetivo seja simplesmente se dedicar para fazer algo que você já faz melhor. Algo que você faça na sua casa, na sua família, enfim. Se dedique e ame aquilo que você tá vendo. Ame o resultado disso. Lembra que eu falei das palavras de afirmação? Essa é a graça delas, essa é a beleza. É enxergar algo que ainda não existe. Enxergue e ame isso.
porque isso é essencial durante o processo. E todo o processo leva a algo muito específico, que é o propósito. Propósito é uma palavra que a gente fala muito hoje em dia, mas esse filme é de 1998. E é por isso que eu amo ele, porque existem muitas coisas que eu tô falando sobre o filme, mas que a gente vê isso hoje em dia, ou assuntos sendo levantados, mas o filme levantou isso há, sei lá, quanto tempo atrás? O filme levantou isso há mais de 20 anos atrás. E eu amo esse filme, eu amo o jeito que ele trata a feminilidade, a mulher, a questão de honrar a família, a questão de ser forte e tudo mais. E aí tudo se encaixa nisso, tudo se encaixa no propósito que cada um de nós tem. Por quê? Como eu falei antes, o fato de você ser fora da caixa, desencaixado, não sei. Acredite, uma hora vai se encaixar no seu propósito. Porque só você, sendo quem você é, vai conseguir alcançar o que você precisa alcançar. Eu realmente acredito nisso, é uma mensagem que eu sei, falei no outro vídeo e eu quero repetir aqui. Porque você é alguém que foi criado por um propósito. Às vezes parece que não, sabe? Pensa nisso, assiste o filme de novo, pensa aqui comigo. Assiste o filme de novo e pensa direitinho nisso. Em como todas as vezes ela parece fora do lugar, parece desencaixada e parece que não existe propósito na vida dela, sabe? Eu sei que talvez você também se sinta assim, e existem muitas pessoas que se sentem assim. Porque elas deram tanto ouvido ao que as pessoas falam que elas precisam ser, que elas esquecem de quem realmente são. Lembra disso, no final as coisas se encaixam. Todas as coisas que eu falei antes se encaixam justamente nessa. Sejam as dificuldades ou as palavras contrárias que você vai ouvir, as palavras de afirmação que você vai ouvir, o processo, a sua identidade principalmente. Tudo isso vai culminar nesse propósito que você vai alcançar. E o de Mulan foi bem simples, bem facinho, que foi salvar a China. Né, o maior de todos. E ela conseguiu salvar sendo uma mulher, mesmo que disfarçada, sabe? Que você vê que durante o filme eles fazem questão de mostrar o quanto mulheres são desacreditadas pela cultura e na época. Não que hoje em dia não aconteça. Se você é mulher e está me assistindo, você sabe o quanto a gente ainda é, muitas vezes, desacreditada simplesmente por ser quem a gente é, simplesmente por ser mulher. E o filme mostra muito isso, sabe? Tem algumas falas do filme que são extremamente fortes, se você prestar atenção. Do tipo, eu acho que é Shang que fala, ela é uma heroína, e aí o conselheiro lá do rei fala, ela é uma mulher, nunca será digna de nada. E isso é muito forte. Também na cena que ela tava vestida de homem, e aí ela volta a se vestir de mulher, né, se volta a ser Mulan. E aí ela chega no palácio, na festa que tá tendo, e vai contar às pessoas o que tá acontecendo. Porque ela sabe que os vilões estão voltando. E ninguém consegue acreditar nela, ninguém dá sequer ouvidos a ela, porque ela era uma mulher. As pessoas agem como uma repulsa, sabe? Tipo, sai daqui, você não fala nada que tenha crédito. E quando ela fica meio sem entender por que as pessoas estão agindo dessa forma, ninguém me ouve. Mushu, ele primeiro ignora ela, e depois ele fala, ué, você é mulher, ninguém te ouve agora. E aí você vê a triste realidade de que quando ela era um soldado, ela tinha força aos olhos das pessoas e capacidade pra fazer o que ela precisava fazer. E agora simplesmente por ser mulher, as pessoas não dão nem ouvidos. E infelizmente ainda é uma realidade que a gente enfrenta muitas vezes. E que o filme traz de um jeito muito lindo, que só ela, sendo quem ela era, inteligente, mulher, forte, sabe? Tudo isso que ela era, conseguiu salvar a China. Você vê que os métodos dela não são nada ortodoxos. Porque, tudo bem, eu sei, é um desenho animado. E eles conseguem subir em colunas vestidos de mulher. Eu sempre me perguntei como é que eles têm tempo, no meio do rolê todo, de trocar de roupa, se vestir de mulher, se maquiar e conseguir subir. Mas tudo bem, eles conseguem. E a gente sabe, não são métodos normais, mas é justamente isso. Às vezes você tem ideias extremamente estranhas que parecem que não vão dar certo, mas elas vão dar certo, porque é você. E porque você foi feito pra isso. Não é porque Mulan tem uma personalidade diferente que isso faz dela incapaz, sabe? Você vê que o caráter dela é muito bonito também, porque mesmo sendo diferente, ela não deixa de ser submissa à família, de ter o desejo de honrar a família, de amá-los e tudo mais. E eu sempre amei isso. Eu sei que hoje em dia tem muito mais desenho que traz esse tipo de assunto à tona, mas sempre foi um dos meus favoritos, porque pra mim ele traz da melhor forma possível. Esse lance todo dela não ser ouvida me faz lembrar também de que o próprio Jesus, quando ressuscitou, ele apareceu primeiro para mulheres, para que elas pudessem ter voz, para que elas pudessem ser as primeiras a falar que ouviram, sabe? Algumas pessoas ignoraram elas, sim, mas foram elas que tiveram o poder
de vê-lo primeiro, para que elas tivessem voz diante da sociedade, para que elas tivessem voz para falar daquele Jesus. Ele sempre teve esse relacionamento de trazer voz a nós. E é por isso que eu amo isso tudo, sabe? Porque, como eu disse antes, eu enxergo algumas coisas talvez um pouco estranhas. E eu amo ver Jesus em tudo. Eu amo Jesus e eu amo ver ele nas pequenas coisas. E ver esse lance todo de mulheres não ter voz, e agora e tal, a gente percebe que Jesus não foi essa pessoa, sabe? Porque mesmo vivendo numa cultura que era completamente contrária a isso, ele foi aquele que se aproximou delas, que deixou elas falarem, que deu voz, deu lugar e nos fez sentir especiais. Enfim, era tudo que eu queria falar e um pouquinho mais, na verdade. Existem outras coisas que eu queria falar, eu acho que se vocês quiserem, se você quiser, comenta aí embaixo, eu quero parte 2. Mas comenta mesmo, que é pra eu saber se vocês querem. Quero parte 2. Que aí eu vou fazer uma parte 2 só falando sobre identidade e relacionamento do ponto de vista. Não coube falar sobre relacionamento aqui, porque eu já falei de muita coisa. Mas o filme traz também uma visão perfeita, maravilhosa, que eu acho, sobre isso. E que eu realmente quero falar. Então, se tu quiser ver, eu quero falar. Se tu quiser ver, comenta parte 2. E é isso. Se tem algum filme que tu gosta, talvez eu também goste, fala aí, a gente vê. E aí eu posso falar um pouco sobre o que eu acho dele também. Trazer essas minhas ideias dessa cabeça confusa e meio doida sobre tudo, tá? Não esquece de curtir, né? É muito importante pra mim, pra esse conteúdo que você quer continuar vendo. Curte, comenta aí embaixo o que é necessário. E manda pra alguém que ama o filme. Ou que precisa ouvir o que eu falei aqui, tá bom? Beijo, eu amo vocês. Até o próximo. Tchau.